Olá, bom dia a todos. Tudo certo? Tranquilos? Bom dia, gente. Só desligar o microfone que eu vou espirrar, eu acho. Peraí. Não pode falar, senão passa vontade, Alan. Pois é, passou à vontade mesmo. Senão, acordei com rinite. Há um tempo aí que eu tô espirrando. Eu tive que avisar, senão você espirra aqui com o microfone ligado, assusta todo mundo, né? Ainda mais se tiver com fone de ouvido. Ó, o Covid. É, o Covid-19, tem que tomar logo essa vacina aí. Logo, logo chega, né? Já chegaram aí chegaram elementos para fazer mais de 8 milhões de vacinas aqui no Butantã, então logo, logo São Paulo inteiro está vacinado já. Se Deus quiser. Amém. Espera mais um tempinho aqui entrar o pessoal, para a galera aí. Mais uns 3 minutinhos, agora 10h47. Vamos esperar uns minutinhos até entrar todos. Às vezes atrasa um pouquinho. Seus 3 minutinhos. Tudo bem, Renan? Tranquilo? Como é que você Tudo tá? bem, tranquilo. Tudo certo? Tá em Campinas ou tá em Santa Bárbara? Campinas. Campinas, coisa boa. E você, Lari, tudo certo? Tudo bem, e com você? Bem, graças a Deus. E aí, já começou suas aulas ou não? Eu tô tendo aula de reposição, né, das práticas já, mas o semestre ainda não começou, que eles vão acabar de repor tudo que precisa essa semana, e aí a Uhum, gente vai começar depois do carnaval. entendi. Então você vai ter uma semana aí só de folga. Menos ainda. É bom. Coisa boa, né? Uma semaninha de folga, né? Uhum. Dá pra dar uma descansada. E aí, Vandré, tudo certo? Tranquilo? Tudo certo, senhor Alan. Coisa... Beleza? Beleza, coisa boa. Muito bom. Esse ano eu tô querendo acompanhar a mocidade aí. Um Boa, pouquinho. vem. Fique com a gente aqui, será um prazer. Beleza. Legal. Como é que você tá, Hanna? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, coisa boa. Muito bom. Guardar mais um tempinho aqui, mais um minuto. Tá entrado todo mundo. O Marçal está aqui. Tudo certo, Marçal? Tá me ouvindo? Não, não, acho que não. Ele tá administrando várias salas de EBD, então não deve estar me ouvindo. Vou esperar aqui mais um minutinho. Já já iniciamos aqui a nossa EBD com uma nova temática, continuando um estudo, né, de livros bíblicos, né? A gente vai fazer um estudo da carta pastoral do apóstolo Paulo para Timóteo. Então, são duas cartas que nós iremos estudar. Começaremos pela primeira, né, pela ordem cronológica, e depois partiremos para a segunda carta. E depois disso, nós ainda iremos estudar Tito e Tessalonicenses, né? O apóstolo Paulo escreveu 3 cartas pastorais, que seria 1ª e 2ª Timóteo, e a carta para Tito, 3 cartas pastorais. Grande Helber. Bom dia, Vaso. Bom dia, tudo certo? Tranquilo? Tranquilo. Coisa boa, você tá tomando café aí? Tô ouvindo um barulho de xícaras. Cafezinho. Coisa boa, café é bom, né? Todo momento é momento para café, não é? Com certeza. Não é só chamar alguém para sair, se chama para tomar café, se tá triste, toma café, se tá feliz, toma café. Café é vida, né? Café é vida. Coisa boa. Todos. Vamos começar aqui então nossa EBD. Já passaram 5 minutos, 6, para ser mais preciso. Gostaria de pedir, já que o Helber chegou e está tomando um café, orar para iniciar. Pode ser, Helber? Posso, claro. Coisa boa. Deus bondoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de cada um aquele que é seu filho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com o trabalho, né? O Senhor tem nos abençoado com a comunhão dos irmãos
mesmo que muitas vezes online. E nós te pedimos agora a tua bênção sobre essa aula, que o Senhor conduza conforme a tua vontade, que o Senhor transmita a nós a tua palavra através do teu servo Alan, que ele seja abençoado, que ele seja, inclusive, conduzido e abençoado em todas as áreas da vida dele, Senhor, e que nós possamos sempre compartilhar da companhia dele. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele, que ele nos traga a tua palavra e que nós possamos estar abertos e preparados para recebê-la, Senhor. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Olá, chegaram mais pessoas aqui. Cindy e Gui Souza, sejam bem-vindos. Então, continuando aqui, né, ou começando, iremos começar a trabalhar a carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Então, esse semestre, nós iremos, na verdade, esse trimestre, né, serão 12 aulas sobre a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta que ele escreveu para Timóteo e a segunda carta que ele escreveu para Timóteo. Não sei quantos aqui já leram a primeira e a segunda carta de Timóteo, mas se não leram, aqui na nossa IBD vai ser a oportunidade de nós discorrermos toda essa carta, né, que são cartas pequenas, um tem 6 capítulos, outro tem 4 capítulos, e para que a gente possa entender quem era Timóteo, para quem que Paulo endereçou, por que essas cartas que o apóstolo Paulo escreveu são chamadas de cartas pastorais, por que tem esse nome, carta pastoral? Alguém sabe? Vamos ver aqui. Deixa eu perguntar aqui para a Cindy, que é quase uma pastora. Cindy, por que tem esse nome aí, cartas pastorais? Você imagina? Desculpa, ela está um pouco ocupada aqui, mas... Não tem problema. Eu acredito que deva ser instruções para o Timóteo, né? De como pastorear e de formação mesmo. Eu acredito, né? Não sei se eu estou certa. Exatamente, está certo. É uma carta, é chamada carta pastoral, são chamadas cartas pastorais, que são instruções pastorais, como ele deve agir como um pastor, como ele deve agir para cuidar de uma igreja, como ele deve agir diante das doutrinas, diferente, por exemplo, da carta que ele escreve para Roma, a carta aos Romanos, que seria uma carta mais teológica, a carta que ele escreve para a primeira carta, a segunda carta que ele escreve para Coríntios, seria uma carta de direção para a igreja. Aqui é uma carta pastoral, onde ensina e traz princípios de como um pastor deve agir, de como um líder ali de igreja deve agir. Só que o apóstolo Paulo, ele escreve ali para Timóteo, mas não só para Timóteo, ele é uma carta, de certa forma, abrangente para todos aqueles que são líderes, né? Porque ali ele vai ensinar como deve se escolher presbíteros, diáconos, como se deve orar. Então, além dessa descrição de ser pastoral, e esse nome foi dado, esse nome Cartas Pastorais foi dado lá no ano de 1274 pelo teólogo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, devido a essa funcionalidade que tinha essa carta, que era de instrução pastoral. Quem que era esse rapaz, Timóteo? Timóteo, ele era filho de um grego, não, um homem grego, e de uma judia, e neto de judia. Então, ele era filho de Eunice e neto de Lóide. As duas eram judias. Ele foi ensinado dentro das questões da lei, mas ele não era, ele aprendeu sobre muitas coisas, mas ele não era um convertido ao judaísmo. Ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não era um convertido. Acredita que ele converteu-se quando ele começou a caminhar com o apóstolo Paulo, quando ele conheceu o apóstolo Paulo, quando ele era bem jovem ainda. Um dos argumentos para dizer que o Timóteo não era um judeu convertido, porque ele não era circuncidado. Ele foi circuncidado depois de velho. E nós sabemos que a circuncisão do judeu vem quando ele tem 8 dias de idade. No 8º dia é cortado o prepúcio, né? Ele é circuncidado, é cortado aquela pele do pênis. Acredito que todos saibam que seja a circuncisão em forma de uma representação de uma aliança com Deus, né? A aliança que os pais fazem com Deus sobre toda aquela família ser devota, de toda aquela família estar debaixo da graça e da aliança e das bênçãos de Deus. Por isso que é feita a circuncisão quando
criança. E o que acontece? Timóteo, ele começa a caminhar com o apóstolo Paulo, ele é até chamado de filho da fé, né? Ele é conhecido, depois a gente vai fazer a leitura aqui do primeiro capítulo, mas só para a gente entender essa introdução, a carta e quem que era Timóteo, por que da escritura, né? Por que desse endereçamento da carta. Timóteo, ele provavelmente tinha entre 15 e 20 anos, quando ele começa a caminhar com o apóstolo Paulo, quando ele faz a sua primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária do Timóteo com o apóstolo Paulo seria a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo começa a caminhar com Timóteo diante dessa viagem missionária. Então, Timóteo é um rapaz muito jovem. Provavelmente, quando essa carta foi escrita para ele, ele devia ter, em média, uns 30 anos de idade. O Timóteo, ele era pastor, ele foi designado pastor na igreja de Éfeso, né? Que ficava na Ásia Menor, que ficava na região da Ásia. O apóstolo Paulo plantou aquela igreja, o apóstolo Paulo fundou aquela igreja, pastoreou aquela igreja por 3 anos e deixou Timóteo como seu sucessor ali na igreja de Éfeso. E Éfeso, acredito que, como muitos sabem, era o lugar onde tinha o templo da deusa Diana ou Artemis, onde havia uma idolatria muito grande. Era uma região de uma idolatria muito grande, era uma região altamente intelectual também ali na Ásia, era uma região altamente comercial, tanto que o comércio ali de Éfeso, né, a economia de Éfeso rondava diante o templo de Diana, né? Então ele movimentava diante do templo. Por quê? Porque todos aqueles que viajavam, que era uma cidade também turística, pessoas que iam lá para ver o templo, compravam souvenirs, compravam lembrancinhas para levar, que era a imagem do templo. E o templo era algo gigantesco, era algo muito grande, tanto que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana. Então era algo assim muito grande, era algo assim colossal, era algo maravilhoso para a época, a arquitetura, né? Como se fosse as pirâmides egípcias, era algo assim colossal. Claro que não como as pirâmides, né? Que é algo muito grande, mas era algo assim espetacular. E o que acontecia ali dentro do templo de Diana? As sacerdotisas eram sacerdotisas cultuais e sexuais. Então, dentro ali do templo existia, né, e dentro ali da cidade de Éfeso, existia uma prostituição ou uma promiscuidade muito grande, mas que para eles não era considerado uma promiscuidade, né? Então era assim, era como se fosse profetisas cultuais. Então eles se relacionavam sexualmente ali com as mulheres para a questão de prosperidade, para a questão da própria prosperidade da terra. Então para eles acreditavam nisso. Então era algo assim extremamente idólatra e demoníaco que acontecia ali dentro de Éfeso. E algo interessante, um dado interessante, que depois do evangelismo que aconteceu em Éfeso, a missão que aconteceu em Éfeso, 100% de Éfeso se tornou cristã. Toda a cidade, toda a região de Éfeso se tornou cristã. Vocês sabem onde que fica Éfeso, o país hoje? Éfeso, qual país que é hoje? Onde está Éfeso? Era Éfeso? Sabe que país que é? Vamos ver, eu vou perguntar aqui para o Renan, que é um geógrafo. O que você acha? Você imagina? O país que é hoje, atualmente? Éfeso, Renan? Não imagino. Não imagina? Vamos ver aqui. Jojo, o que você acha, Jojo? Que país você acha que é? Não tenho a mínima ideia, mas é lá próximo do Oriente Médio. Próximo ali do Oriente Médio. E aí, vamos ver aqui. Vamos ver perguntar mais só alguém. Vamos ver. Camilinha. Vamos fazer uma anatomia. Uma anatomia do. Não tem ideia? Uma anatomia do mundo. Uma biologia, em geografia. Não é forte, não. Fazer uma anatomia do mapa. A Éfeso Turquia. Hoje... Exato, eu ia falar. Éfeso hoje é a atual Turquia. E o que acontece? Uma cidade onde era 100% cristã, hoje 97% da cidade, ou do país, né, da Turquia,
islâmica, muçulmana. Então, a gente vê o problema da não pregação do evangelho, o problema da não continuidade da pregação do evangelho. Um país que era 100% cristão, hoje 97% do seu país, hoje 97% da Turquia é muçulmana. E se eu não estou enganado, é o país mais muçulmano do mundo, né, em quantidade de pessoas ali. Então é algo complicado. O apóstolo Paulo já estava asseverando ali com Timóteo para cuidar com as falsas doutrinas e tal, que estava crescendo ali dentro da igreja. E era uma preocupação já da época, claro que por mais que era o início ali da igreja, e todo o local foi convertido, hoje, devido à falta da pregação do evangelho, à falta da continuidade da pregação do evangelho, 97% da Turquia é muçulmana. A gente consegue perceber o perigo aí da falta da pregação do evangelho e da continuidade da pregação do evangelho. E o perigo das outras doutrinas começarem a entrar dentro da igreja, né? Então, a gente consegue perceber aí a preocupação do apóstolo Paulo diante dessa questão. Então, ali, por isso, a questão do nome, carta pastoral, a gente consegue perceber também a sucessão do apóstolo Paulo para Timóteo. Ele passa ali para Timóteo o domínio da igreja de Éfeso. Já fazendo essa compilação toda, né, da carta, para a gente consiga entender qual era o contexto, por quê e aonde que foi escrito. Nós iremos ler agora o capítulo 1 da carta de Timóteo, né, do apóstolo Paulo para Timóteo. Iremos ler do versículo 1 até o versículo 20, até o final do capítulo. A gente vai ler o capítulo inteiro de 1 Timóteo. São 20 versículos. 20 versículos. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, primeira carta do apóstolo Paulo de Timóteo, até o versículo 20. Até o versículo 20 aqui dessa carta. Então, vamos ler aqui. Eu vou fazer a nossa sequência de leitura, como são 20 versículos. Vou pedir para que cada um leia 5. Então, Renan está aqui no meu primeiro aqui da lista, lê do 1 ao 5, a Camilinha do 6 ao 10, a Larissa do 11 ao 15 e a Hanna do 16 ao 20. Conseguiram pegar? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecestes ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promoveram discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a essa doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia,
misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por este mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia, ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado sua própria consciência. Isso tem causado destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Legal. Aqui é o primeiro capítulo da carta ali. O apóstolo Paulo, ele começa fazendo a apresentação dele, né, como apóstolo de Cristo Jesus e pelo mandato de Deus, né, nosso Salvador. Por que ele faz isso? Ele começa se apresentando como um apóstolo, como um enviado de Cristo, e esse primeiro capítulo aqui, ele faz uma exortação sobre o cuidado das falsas doutrinas e dos falsos ensinos. Então, o apóstolo Paulo, ele começa se apresentando aqui como apóstolo de Cristo enviado por Deus, né, pelo mandato de Deus. Por que ele está falando isso? Porque o apóstolo, ele era escolhido pelo próprio Deus, né? O apóstolo, ele era enviado pelo próprio Deus. E existia uma série de critérios ali, como a gente já estudou, para ser um apóstolo de Deus, né? Um deles era ter caminhado com Cristo e ter visto Cristo se batizar. O apóstolo Paulo foi o único desses que não viu Cristo se batizar, mas ele teve ele teve um encontro real com Cristo, né? Teve até testemunhas deste encontro dele com Cristo ressurreto e o seu chamamento. Então, o apostolado não é dado por homens, o apostolado não é dado pela própria pessoa que se intitula apóstolo, o apostolado não é enviado por ele mesmo, por uma igreja, ou por qualquer outro tipo de pessoa. O apostolado é dado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Então, por isso que hoje nós não acreditamos no apostolado, né, como um ministério existente, né? Nós podemos acreditar na função do apóstolo. Claro que existe função de apóstolo. Qual que era a função do apóstolo aqui? A função do apóstolo era a criação das igrejas, a fundação das igrejas, né? E o cuidado dela, né? Ele não ficava na igreja, ele não era o pastor ali da igreja, ele era um pastor de várias igrejas, digamos assim. Ele cuidava de várias igrejas. Ele ia lá, plantava a igreja e ia embora, mas ele tinha um cuidado grande. Ele era o que levava o ensino, era o que trazia o ensino da doutrina, o ensino da lei, o ensino da palavra, e depois que plantava, ele ia embora. Nós podemos entender que pode existir a função, mas não mais o ministério, né, como acontecia aqui. Tanto que o apóstolo Paulo, ele sempre se dizia o menor dos apóstolos, e como nós estudamos já 1º e 2º Coríntios, a própria igreja de Corinto, alguns duvidavam do apostolado dele, ele tinha que provar o apostolado dele, né? Então, e hoje surgem vários outros apóstolos, né? Por que eu estou falando isso? Porque aqui dentro da própria carta, ele fala para cuidarmos das falsas doutrinas, né, e dos falsos ensinos e dos falsos mestres. Então, hoje, se alguém se intitula apóstolo, nós precisamos ter um cuidado em entender quem foi que instituiu esse ministério apostolar, porque ele não é bíblico, né? É diferente de como está lá em Atos 1, como que ensina como deve ser o apóstolo de Cristo e qual que eram os requisitos para ser um apóstolo. Tanto quando tem lá a escolha de um novo apóstolo, que estava entre o Matias e o Barsabás,
né, e Matias é escolhido, ele tinha que atingir alguns critérios para ser o apóstolo. Tanto que o apóstolo Paulo fala que ele é o menor dos apóstolos devido a essa questão, né? E até para que ele fosse reconhecido como apóstolo, teve muitas pessoas ainda ali na época que desconfiavam e hoje brotam apóstolos de todos os lugares, de todas as igrejas, algumas igrejas aí. Então, não fazendo uma crítica às igrejas, mas apenas para que a gente possa entender qual que é o critério para que sejam apóstolos e como eram chamados apóstolos bíblicos. Então, a Bíblia, né, e é isso que o apóstolo Paulo começa a argumentar aqui, sobre a sã doutrina, sobre o que as pessoas creem, do que as pessoas acreditam. É importante saber no que você acredita e no que você acredita e por que você acredita. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para só não ficar eu falando. Vinícius Leonel. Por que é importante saber no que você acredita? O que você acha? Por que é importante saber no que você crê e por que você crê nessas questões, nessas coisas? No que eu acredito, acho importante, né, saber. Por que é importante? Para que eu não seja assim enganado, levado ao erro, transmitir o erro, né, para outras pessoas. Por exemplo, eu creio em Jesus Cristo, né? Eu creio fielmente em Jesus Cristo, porque eu creio que ele é o Filho de Deus, porque é importante crer nele por causa da palavra que ele fala, né, aos nossos corações. É importante crer, porque quando nós cremos em algo, nós temos certeza, segurança, né? E nós podemos transmitir essa segurança para quem muitas vezes não tenha, né? Eu preciso ter uma base, né, de quem estou crendo. Esta base é a palavra do Senhor e a fé que nós temos, que a fé vem pelo ouvir, então, e ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que ter essa conexão. Então, eu acredito que é importante nós sabermos, entendermos que a questão de crer é importantíssima para nós termos uma base e viver naquilo que estamos crendo. Legal. O importante ali, pelo que o Vinícius falou e pelo que eu entendi e concordo, nós precisamos crer para ter base, né, e para não ser levado por qualquer vento de doutrina e qualquer ensinamento. Então, nós precisamos saber daquilo e naquilo que nós cremos, porque é importante nós sabermos, né? É importante nós sabermos e termos uma fé racional, entender aquilo do que nós estamos falando e para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer filosofia e para que nós possamos viver aquilo, né? O Calvino, ele já falava, aquele que não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. Aquele que não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. Por isso é importante sabermos e conhecermos a palavra de Deus, porque muitas coisas, muitas doutrinas, muitas palavras, muitas coisas estão sendo acrescentadas à palavra de Deus, e se nós não conhecermos, e se nós não tivermos fundamento, não tivermos uma base, não tivermos um conhecimento, nós somos levados a qualquer outro vento de doutrina. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever aqui a Timóteo, ele fala para que ele combata as falsas doutrinas e ensine a sã doutrina, né, e que ele que ele não seja levado. Então, nós temos que conhecer é importante nós sabermos aquilo que nós conhecemos, é importante nós sabermos naquilo que nós cremos, né, e por que nós cremos. Por quê? Para que nós possamos até combater aquilo que é ensinado de forma errada, né, e quando falo combater, não é briga, não é discussão, não é uma discussão de forma ruim, né? Tanto que quando ele fala que ele começa a escrever, ele fala assim, olha, quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei para que permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ali, então, é uma conversa, né? Olha, para que não ensine outra doutrina, ele está dentro de um contexto de igreja, dentro do contexto eclesiástico, né? Então, esse é o nosso papel como cristãos também, conhecer a palavra e poder ensinar, né? Porque às vezes pode chegar pessoas novas e nós precisamos ensinar a palavra de Deus, e isso também é uma responsabilidade não só
do pastor, mas também uma responsabilidade de todo o crente em Cristo Jesus, né? Então, provavelmente, quando chegar alguém na igreja, normalmente vai chegar alguém que sabe menos do que você, né? Então, é importante nós sabermos para que nós possamos ensinar e conversar. Provavelmente vai chegar alguém aí, não só dentro da igreja, mas na sua faculdade, no seu trabalho, dentro da sua família, pessoas que conhecem menos as escrituras que você, e você precisa ter esse conhecimento, essa base e essa confiança, como o Vinícius falou, para poder ensinar e falar sobre a palavra de Deus, sobre as doutrinas que nós cremos, né? E quando a gente fala doutrina, a gente está falando de um conjunto de regras, né? E quando a gente fala desse conjunto de regras, é conjunto de regras bíblicos, né? Não estou falando de uma forma, assim, legalista, né? Às vezes a gente fala a palavra doutrina soa como um legalismo, como algo ruim, mas a doutrina, ela é boa, porque ela fortalece, nos mostra aquilo que nós cremos, no que nós cremos, quais são as bases angulares da nossa fé. Como foi dito, que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que não há salvação sem Jesus Cristo, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele foi glorificado, e no fim Ele voltará e nos levará para morar com Ele, né? E nós ressuscitaremos junto com Ele nos últimos dias. Nós temos que saber, esse é o básico da fé cristã, nós temos que saber esse básico e por que nós cremos nisso. Isso é importante. Por isso que o apóstolo Paulo chega admoestando Timóteo. Por quê? O que estava acontecendo ali naquela época? Ele fala assim, olha, para que não se ocupem de fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando de algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, que é aquele que é falador, aquele que fala muito, de muita conversa sem sentido, conversa... Então, um falador, a loquacidade vem da palavra tipo eloquente, aquele que é persuasivo, aquele que fala, né? Então, aquele que é falador, aquele que fala muito, fala muita coisa frívola, fala muita coisa passageiro, sem sentido, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. É interessante quando ele fala de loquacidade, porque para a pessoa ser eloquente, as pessoas eloquentes, muitas pessoas eloquentes que conseguem convencer, que são convincentes, que são faladores, que falam bastante, a eloquência não é uma coisa ruim, usada para o lado bom, né, que é a persuasão. Vocês conhecem pessoas que são tão persuasivas, se ela contar uma mentira para vocês, ou se contar uma mentira para nós, ou se contar uma história que não é verdadeira, ela é tão convincente que a gente acredita? Existem pessoas assim, né? Que pode pegar uma história que não é verdadeira, a gente está olhando ali no céu, o céu está azul, e ela fala para você que o céu tá nublado, tá noite, e tá dia, e você olha no céu para ter certeza e começa a pensar, mas será mesmo? A pessoa é tão eloquente que ela consegue te convencer ou convencer as pessoas de coisas que não são verdadeiras. E era isso que estava acontecendo aqui. E algo interessante que ele fala para asseverar, que ele fala para discutir, que ele fala para contradizer aquelas falsas doutrinas, mas ele fala para fazer tudo isso em amor. E esse é um grande equilíbrio que nós precisamos ter. Nós precisamos ter o equilíbrio de saber admoestar ou exortar com amor, né? Vendo que a pessoa está com um ensinamento, uma doutrina errada ou uma forma de pensar que não é bíblico, e nós precisamos mostrar aquilo que é correto e que é bíblico. E algo interessante que está se perdendo, né, como o próprio John Stott diz, nessa pós-modernidade, né, alguns já acreditam que existe essa pós-modernidade, que não existe mais verdades absolutas e nem certezas, né? Então, toda verdade é verdade dependendo do ponto de vista. E nós sabemos que isso não é real, né? Nós temos uma verdade absoluta. Existem absolutos na nossa vida, né? E a salvação em Cristo Jesus, a palavra de Deus, é algo absoluto, algo completo, algo perfeito. Por que é algo
absoluto, algo perfeito, é algo que é completo, nós não necessitamos nada mais, né? Nós sabemos que a verdade não são ideias, que a idade não são, que a verdade não são filosofias, mas a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, existe verdade absoluta. Algumas pessoas vão falar assim, não existe verdade absoluta. Se alguém falar assim para você, olha, não existe verdade absoluta, você faz a seguinte pergunta, você tem certeza? Se a pessoa falar sim, que ela tem certeza, a certeza já é algo absoluto. Então você falou, então, a verdade não absoluta já é um absoluto, se você for que você tem certeza. Não é verdade? Agora, se ela falar que ela não tem certeza, ela fala, não, mas então existe sim. Entenderam? Então, se alguém falar assim, olha, não existe verdade absoluta, você faz a pergunta, tem certeza? Se ela falar que ela tem certeza, então ela já absolutizou a verdade não absoluta, já absolutizou um não absoluto, não é verdade? Então, e se ela falar que não, então ela não tem certeza. Então, nós sabemos que existe uma verdade absoluta, que é o nosso Deus. E o que começou a acontecer aqui? Começou dentro da igreja aqui de Éfeso, além da questão da adoração de Diana, além dessas coisas, já começou a ter alguns convertidos, já começou a ter convertidos ao cristianismo, digamos assim, né? A religião cristã, convertidos a Cristo aqui, né? Eu falo, digamos assim, porque ainda não existia esse termo cunhado, cristianismo, na época, né? Mas pessoas convertidas ao evangelho de Cristo aqui. Por quê? A preocupação não era só com a idolatria. Começou a surgir aqui dentro da igreja uma heresia chamada gnosticismo, né? Então, essas fábulas aqui que eles estavam falando, essa genealogia desenfreada que eles estavam falando, ele estava falando sobre o gnosticismo também. Por que ele estava falando sobre o gnosticismo? Eles acreditavam, né, só pincelando aqui, que o gnosticismo eles acreditavam que a matéria era má, né, e tudo aquilo que era espiritual era bom. Então, toda a matéria, ela era ruim. Então, quando a gente for ver mais para frente aqui, eles começam a ter um ascetismo, né, que é a proibição de algumas coisas, por exemplo, de casamento, de práticas sexuais, que eles acreditavam que isso não era bom, né, e já tinha outra ala e outra forma de pensar, que como a matéria era má, não importava o que você fazia com o seu corpo, porque era má. Quando nós morrêssemos, ou quando eles morrerem, o corpo, como era mau, ele não seria levado. Você poderia fazer qualquer tipo de impureza e violar o seu corpo de qualquer forma. Então começa a ter uma contradição aí, uns que abdicavam de fazer muitas coisas e outros que achavam que podia fazer qualquer tipo de coisa, porque o corpo e a matéria, ela era má. Eles começavam a acreditar começavam a ensinar e acreditavam que como Deus ele é bom e Deus ele é espírito e a matéria é má, Deus não pode ter feito a terra. Deus não pode ter feito o ser humano. Então, o que eles acreditam? E Deus não pode ter feito o mal. Isso é verdade. Deus ele não fez o mal. Então, eles começam a criar outros tipos de deuses, né? Então, eles acreditavam que, tipo, como se fosse uma segunda casta de Deus que construiu, que fez o mundo, né? Os demiurgos, dentro do gnosticismo. Então, por que dessas genealogias? Eles começam a fazer genealogias de deuses ali, para ensinar essa criação do mundo. Então, daí já começa mais para frente dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. O Deus do Antigo Testamento era um Deus ignorante e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. Eles começam a dividir essa questão do Deus, que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus. Isso era uma doutrina extremamente, ela ficou muito forte a partir do século II ali também, dentro do Império Romano e dentro da igreja primitiva, começou a ser combatido. Então, o que acontece com isso? Eles não acreditavam que Jesus veio em carne. Eles acreditavam que Jesus era um espectro, que era uma imagem. Que Jesus, eles não acreditavam na reencarnação. Eles acreditavam que Jesus era apenas uma imagem que as pessoas viam, né? Que Jesus não era o próprio Deus. E hoje, fora do gnosticismo, né? Mas hoje muitas pessoas já acreditam que Jesus não é Deus. Na Europa, nos Estados Unidos, em muitos lugares ali, quando a gente ouve quando fala sobre liberalismo, né?
Às vezes a gente confunde essa palavra, mas o liberalismo teológico, eles não acreditam que Jesus seja Deus, que Jesus ele é apenas um exemplo moral. Isso já acontece, já está acontecendo dentro das igrejas, quando eu falo igrejas mesmo, até igrejas presbiterianas nos Estados Unidos, acontecendo em igrejas na Europa, que Jesus não é o próprio Deus, que Jesus não é o Deus encarnado, que Jesus ele é apenas um exemplo moral, um exemplo a ser seguido, mas ele não é Deus. Isso é outra heresia e um perigo acreditar nisso, né? E dentro dessa época que eles acreditavam que Jesus não tinha vindo em carne, Jesus não tinha morrido e ressuscitado. O próprio apóstolo Paulo fala, se nós não acreditarmos na ressurreição, é vã a nossa fé. Então a ressurreição é um baluarte, a ressurreição é um pilar da nossa fé. Por quê? Cristo ele teve que vir como homem e sofrer e cumprir tudo que o homem não conseguia cumprir. E por isso que o outro defensor também, que era bem no início aqui dessa heresia aqui do gnosticismo, outro defensor, né, e outro defensor não, outro acusador do gnosticismo era o evangelista João, o apóstolo João. Ele, dentro da sua carta, ele escreve que aqueles que não creem que Jesus Cristo veio em carne, que não confessam Jesus Cristo, que ele veio, nasceu, morreu e ressuscitou, esse não procede de Cristo, esse é um anticristo, ele não vem de Deus, ele não procede de Cristo. Por que ele está falando isso? Muitas pessoas acham assim, aquele que está endemoniado, não consegue falar assim, Jesus Cristo nasceu em carne e tal, porque ele é um anticristo, porque ele está possuído pelo demônio e tal. Por que João fala isso? Que aquele que crê em Cristo, aqueles que creem em Cristo tem que ser perguntado se ele é cristão, se ele crê em Cristo que ele nasceu, veio em carne, morreu, ressuscitou. Por que tem que ser perguntado isso? Por causa dessa seita do gnosticismo, que eles não acreditavam que Cristo veio em carne. Entenderam? Era por isso que o próprio apóstolo João fala assim, aquele que crê tem que confessar que Jesus veio em carne, que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Que ele estava nascendo e crescendo essa heresia aqui que Jesus não nasceu, que Jesus não morreu, que Jesus não ressuscitou, que Jesus era só um espectro. Por isso que ele fala sobre fábulas. E essa é uma mistura, né, do judaísmo com religiões gregas. Então começa a ter um sincretismo religioso ali. E hoje nós percebemos em muitos lugares sincretismos religiosos, né, deuses, práticas que são mundanas, práticas que são de outras religiões colocadas dentro de uma igreja. Isso é perigoso também, né? Por exemplo, muitas pessoas, sei lá, vendem dentro de igrejas rosas ungidas, né? Que isso era uma prática do espiritismo. A própria questão de alguns deuses, né? Por exemplo, Ogum seria um deus, né? Ou uma entidade de religião de matriz africana, seja do candomblé ou da umbanda, dentro da igreja, ele é São Jorge. Claro que ele tem uma conotação histórica, né, porque os escravos não podiam adorar os mesmos deuses, os mesmos santos, então eles inventavam outros nomes ali para ser o mesmo santo, sei lá, Yansan, Santa Bárbara, Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá. Então a gente consegue perceber um sincretismo dentro de algumas religiões, né, como já estava acontecendo aqui dentro da igreja. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo chegar e exortar e confrontar essas pessoas que estavam ensinando doutrinas erradas e as pessoas que estavam aprendendo, mas no amor. Essa é uma grande questão. Nós temos que aprender a confrontar as pessoas naquilo que elas creem no amor. Ensinar no amor. Você perceber que a pessoa está caminhando por um caminho de ideologias que não são cristãs, nós temos que ensinar, mas no amor. Nós não podemos deixar ela caminhar para a perdição. Não é a mesma coisa que um amigo seu, alguém está caminhando para um penhasco, ele vai cair no penhasco, você deixa ele cair, não. Você vai tentar ajudar, segurá-lo, né, até puxá-lo, para que ele não caia, para que ele não se jogue. É isso que Timóteo está aprendendo do apóstolo Paulo, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala que muitos mestres da lei, ele fala sobre judeus, começam a ensinar sobre essas coisas.
E mesmo sem conhecer, assuntos que eles não fazem menor ideia, eles falam sobre aquilo. Eles falam apenas por reconhecimento, por fama, por crescimento, que era muito comum ali. Quem falasse melhor, quem argumentasse melhor, era tido como alguém reconhecido. E o apóstolo Paulo continua falando sobre a lei e seus objetivos. Ele fala assim, olha, a lei ela não é ruim. O problema é quando as pessoas começam a acreditar que a lei é quem salva. Por quê? Ele começa a falar aqui sobre a lei e seus objetivos, ele fala que sabemos que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, reverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, né, aqueles que matam os pais. Então ele fala da quebra aqui do 5º mandamento, aqueles que desrespeitam os pais e tal, e aqui levando até a morte dos pais, matando os pais, né, matricidas, né, que é matar a mãe. Ele continua, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e tudo que se opõe a essa doutrina e o segundo evangelho da glória do Deus bendito, ao qual fui encarregado. Então ele pega aqui uma série de pecados pesados, né, para mostrar a fraqueza do homem. A lei vem para mostrar e para desnudar o nosso pecado, não para nos salvar. A lei veio para mostrar como nós somos pecadores e como nós não conseguimos alcançar a salvação sem a graça de Cristo, sem a graça de Deus. É por isso que a lei é mostrada. Fala que a lei é boa. Dentro aqui dos 10 mandamentos, dentro da lei de Deus, todos aqui já erramos e vamos errar. E por que tem a lei? Para mostrar que nós não somos capazes de cumpri-la. O único que foi capaz de cumprir foi o próprio Jesus. Mas isso não é uma base, isso não é uma desculpa, isso não é uma bengala, uma muleta para que nós possamos pecar. Ele fala que a lei é boa, nós temos que seguir a palavra de Deus, né? Mas nós iremos errar. E por que existe a lei? Por que existe? Para mostrar o quão necessitados da graça de Deus nós somos. Nós não somos capazes de nos achegar a Deus através das boas obras da lei. Por isso que Cristo teve que ter vindo como homem, porque o pecado entrou com um homem e sairia com um homem. Então, Cristo sofreu todas as tentações como um ser humano e venceu todas elas. Por isso que Cristo teve que ter vindo como homem, e por isso que o gnosticismo é errado, dizendo que a matéria é má. Se vocês lembrarem, quando Deus termina a sua criação, no final de toda a sua criação, ele fala, e vi que isso era bom, e vi que isso era muito bom. Então, ele já vai, a própria escritura lá no início, né, já mostra que isso é errado. O próprio Jesus, ele veio em carne. Nós somos pecadores. O próprio Jesus, quando ele morre, ressuscita, ele volta em carne. Tanto que quando ele volta, Tomé toca nas suas chagas. Quando ele volta, encontra os pescadores, ele come junto com eles. Quando Paulo vê ele ressurreto. Então, Jesus, ele veio em carne. Quando nós morrermos, nós seremos ressuscitados com o nosso corpo, né? Nossa alma vai para o céu, e quando Jesus voltar, vai ressuscitar o nosso corpo e a nossa alma junto. Nós teremos o corpo glorificado, teremos corpo lá no céu. Então, a matéria, ela não é má. O próprio Deus, ele terminou de criar e viu que aquilo tudo era bom. Claro que nós estamos prejudicados pelo pecado, mas Cristo voltará e glorificará tudo, né? Então, a criação de Deus é boa. Deus restaurará tudo, até a sua criação. Fala lá em Apocalipse que Jesus virá, que Deus virá para a Nova Jerusalém, ele virá do céu e restaurará tudo, tudo será restaurado. Até a recriação de Deus também será restaurada. E, dando sequência aqui, ele quebra essa questão dos argumentos, ele fala para que ele tenha que, para que ele precise, né, para que ele precisa pregar ali o evangelho, que ele precisa admoestar essas pessoas, e depois ele continua falando sobre a sua experiência. O próprio apóstolo Paulo, né, nos versículos 12, ele fala, sou grato que ele me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Depois ele fala, para mim, que em outro tempo fui blasfemo, fui perseguidor, fui insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz com ignorância na incredulidade. Transbordou, porém, a sua graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, servisse eu de modelo para outros que hão de crer para ter a vida eterna. Isso é interessante. Isso que o apóstolo Paulo, quando ele chega e fala para admoestar dentro da doutrina,
ele fala sobre ele também. Ele fala, olha, como tem muitos incrédulos, como tem muitos cegos, eu também era. Eu era o pior. Ele fala que eu era o principal dos pecadores. Ele matava, perseguia, e ele sentia prazer na morte dos cristãos. Ele sentia prazer em fazer aquilo que ele estava fazendo. E quando... e Deus, ele o salva. Então, ele traz uma palavra de esperança e graça. Ele mostra que Cristo é longânimo. E algo interessante de falar do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, ele foi criado dentro das leis judaicas. Ele era um religioso. Ele não era um ateu. Ele não era um mundano. Ele era alguém que conhecia as escrituras, conhecia a palavra, e era um perseguidor. E era o pior dos perseguidores. E mesmo assim, achou graça em Deus e misericórdia. Graça é quando Deus, né, nos favorece de algo que não merecemos. E a misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O apóstolo Paulo aqui matou um monte de cristão, que ele merecia era, sei lá, a morte, morrer igual, mas Deus, ele tem compaixão dele. Misericórdia seria equiparada à compaixão. Deus tem compaixão sobre a vida dele, né, e dá a salvação para ele, não dá aquilo que ele merece. Né? Entra a questão da graça, falando sobre as leis e tal. E ele continua dizendo que tudo isso aconteceu para que outras pessoas possam ver o que Cristo fez com ele, para que pudesse dar esperança a outras pessoas. A nossa história, a nossa experiência de vida também é esperança para outras pessoas. Claro que Cristo é anunciado, mas a nossa história, as nossas vidas, o que nós vivemos com Cristo também é esperança para outras pessoas. Às vezes você não sabe o que pregar, o que falar da Bíblia, né? Mas você pode falar o que Cristo fez na sua vida. Isso também é pregar o Evangelho. Era isso que o apóstolo Paulo fazia e estava fazendo aqui, estava mostrando esperança. Foi isso que a mulher samaritana fez quando Cristo o encontrou lá no poço. Ela ficou 10 minutos com ele, sei lá, 15 minutos, foi lá e falou, olha, encontrei o Messias, é verdadeiramente o Messias. Quando ele chega e fala, olha, vem ver Jesus, né, começa a apresentar, eles não acreditam nela, falam, então vem ver, né, mas, você é uma mulher que casou com 5, né, tipo, diga, pensar, quem é você para falar? Fala, não, então vem ver Cristo, vem ver o meu encontro, quem eu encontrei, com o próprio endemoniado, né, o endemoniado que quer ir junto com eles no barco, e Jesus fala, não, fica aqui na sua aldeia e fala o que eu fiz na sua vida. Você está vendo? Que você falar o que Cristo fez na sua vida também é pregar o Evangelho, é também trazer uma esperança para outra pessoa. Claro que sem soberba, sem arrogância, mas trazer as nossas experiências. Nós passamos por experiências. Todos nós aqui temos experiências na nossa vida. Mesmo você você nasceu num berço cristão, mas você tem experiências na sua vida com Deus, da graça dele sobre a sua vida, sobre dificuldades que você passou, problemas que você passou e que Deus, que Cristo sustentou. E às vezes esse problema, essa dificuldade, outra pessoa vai vir com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, ou com uma dificuldade maior ou menor, e você passou por essa experiência para poder ajudar outras pessoas, né? Nós temos as nossas feridas curadas para poder curar a ferida de outras pessoas também. É isso que o apóstolo Paulo fez aqui, está falando aqui. Por isso que nós temos que exortar e falar sobre doutrinas erradas com as pessoas, conversar sobre ideologias e filosofias que estão caminhando para algo que não é de Deus, mas no amor. Tem muitas pessoas que perdem a mão aí, isso é um grande problema. Tem muitas pessoas que não vêm na igreja e que não falam, porque você já chega com os 2 pés no peito e falando, não, isso é errado, e da forma que fala. Nós temos que cuidar da forma que nós falamos. Nós temos que falar no amor. Nós temos que entender, nós temos que saber aonde nós estamos pisando, nós temos que cuidar. Como o apóstolo Paulo falou, ele se fez de louco para os loucos, fez de grego para os gregos, se fez de romano para o romano, se fez de gentil para o gentil. O que ele estava fazendo ali? O que ele estava falando ali? Ele foi hipócrita em todas as situações? Não. Ele teve empatia com essas pessoas. Por quê? Tanto que depois, quando ele termina, ele fala assim, olha, eu fui agradável a todos. Mas quando ele fala que ele foi agradável a todos, ele não agradou a todos, né? A gente já conversou sobre isso aqui, eu acho. Então, ele foi agradável a todos, né? Ele era uma pessoa agradável, não era aquela pessoa chata. Ele estava ali no meio, falando sobre Cristo, mas ele era uma pessoa agradável a todos. Mas ele não procurou agradar a todos, que a diferença é para você ser agradável. Você tem um amigo seu que, sei lá, e usa droga, né? E você é agradável àquela pessoa,
né? Você é uma pessoa que está ali, traz palavras de esperança, está junto, está sempre para ajudar. Agradar é você fazer aquilo que ela faz. Tipo, se ela usa droga, eu vou usar também. Né? Isso é agradar. Nós somos chamados para ser agradáveis, não para agradar. E é isso que o apóstolo Paulo fala, né? Lá na sua carta de Coríntios, aqui, que ele demonstra aqui também. Né? Olha, você tem que cuidar, olha, vai lá, você tem que admoestar certas pessoas, a fim que não ensinem outra doutrina, mas faça tudo isso com amor. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa. Então, o amor, ele está acima de tudo. E o evangelho, ele é equilíbrio. Nós temos que admoestar, sim, nós temos que mostrar que aquela filosofia é errada, nós temos que mostrar que existe verdade absoluta, que é o nosso Senhor, que nós mostrar por que nós cremos nisso, e por isso nós temos que ler e conhecer a palavra de Deus, para que o evangelho ele seja apresentado e pregado, e para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, né? E para que a gente não seja também envergonhado. Né? Às vezes acontecem algumas perguntas simples para nós que às vezes nós não sabemos responder. Por que Jesus nos salva? Sendo que eu não preciso dele, por que Jesus morreu por mim se eu não estava lá na época? Às vezes são perguntas simples que às vezes a gente trava e não sabe responder. Nós temos que saber responder coisas simples. Nós temos que saber responder as coisas simples da nossa fé e saber responder os anseios da nossa sociedade hoje, das pessoas que nos procuram hoje. E ele termina aqui dizendo, para finalizar com 2 minutos, ele fala sobre o bom combate. Ele fala assim, olha, este é o seu dever, te encarrega, ó filho Timóteo. Ele fala de filho que é filho na fé, por isso que eu falei lá no início, que a conversão de Timóteo provavelmente veio junto com o apóstolo Paulo, porque ele gerou ele na fé, essa a intenção dele dizer aqui, filho na fé. Segundo as profecias, de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência e vieram naufragar na fé. E dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Ele fala que encarrega esse papel para Timóteo, né, que é um jovem pastor ali com seus 30 anos, né, ele fala para afirmar nesse combate, ele fala que mostra, né, uma vida cristã, uma vida de combate, e não uma vida de combate com armas, né, uma vida de combate espiritual, uma vida de combate com oração, uma vida de combate no evangelho, na palavra, e ele fala para manter a fé e a boa consciência. Ele fala que alguns têm rejeitado isso, e como a gente já comentou, alguns já não creem mais em Cristo como Jesus Salvador, às vezes até dentro da nossa faculdade, do nosso meio, muitas pessoas já veem Cristo não como uma verdade absoluta, a Bíblia não como uma verdade absoluta, e ele fala para que ele mantenha a fé, que ele permaneça na fé, e essa palavra também é para nós temos que manter a nossa fé, permanecer na fé, não naufragar. Por isso que é importante nós sabermos, entendermos naquilo que nós cremos, por que nós cremos naquilo, para que a gente não naufrague na fé, para que a gente, diante de dificuldades, diante de circunstâncias, diante de ideologias, diante de conceitos políticos, diante de conceitos filosóficos, nós não caiamos e naufraguemos na fé. Por isso nós precisamos estar bem fundamentados na palavra de Deus. Né? Quando alguém perguntar o que você é, né, você fala que você é cristão. Né? Quando alguém perguntar para você, alguma ideologia, alguma coisa, minha ideologia é Cristo. Vai parecer meio chato, mas é essa, né? Às vezes vai falar assim, você é de direita ou de esquerda? Eu sou de Jesus, né? Essa é a grande questão, essa é a nossa agenda. Nossa agenda é de Cristo, né? Partido vem do homem. Cristo une. O homem veio para partir. Jesus veio para unir. Né? E ele fala que o evangelho é uma dádiva que tem que ser dada a todos. Né? Então, quem faz partidos são os homens. Deus, ele une. E nós temos que entender isso. Né? Por isso nós temos que ter amor e levar a mensagem do evangelho de Deus. Alguém tem alguma coisa para falar? Já passei 1 minuto aqui. Introdução, capítulo inteiro, só eu falei praticamente. Quem quer comentar alguma coisa? Falar algo, fazer alguma pergunta, uma experiência? Niente? De boa aqui. De boa? Então, já que ninguém se manifestou, vou pedir para
orar. Vou pedir para a Cindy orar. Pode ser, Cindy? Você pode orar para nós para encerrar a nossa escola bíblica dominical? Claro, peraí. Tá, dá para ouvir certinho? Dá para ouvir sim. Uhum. Pai, muito obrigada por essa aula, pelo que o Senhor tem nos ensinado, por essa volta à nossa EBD em conjunto. Eu te peço que o Senhor nos ajude a mantermos firmes na fé, independente das circunstâncias, das ideologias, do que o mundo nos traz, dos nossos pecados e tentações, mesmo que às vezes sintamos que o Senhor está longe, nos ajude a mantermos firmes na fé, porque essa é a verdade, independente daquilo que a gente sente e daquilo que a gente vê. Nos ajude para que a nossa vida, principalmente as nossas atitudes, manifestem o Senhor, para que as outras pessoas vejam que o Senhor é a solução para esse mundo. Nos ajude a te amarmos e te buscarmos sempre, independente de todas as situações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Algum recado da diretoria, Camilinha, Cindy? Acho que não. Só lembrar, né, que tá rolando o Reflexo Desafio. E mesmo quem não tá participando, assim, das equipes, dia 6 a gente vai ter o drive-thru de arrecadação. Então, não é porque você não tá participando que você não pode doar. A campanha para todo mundo que puder ajudar a gente na arrecadação aí. E vai ser bem legal. Arrecadação só de alimentos? Alimentos e produtos de higiene. Depois a gente vai fazer um post certinho no Instagram, porque tem a pontuação, né, para cada item lá, tá no regulamento. Mas como tem gente que não tá participando, depois a gente vai liberar certinho. Boa. Muito bom. Então, como a Camilinha falou, você não está participando da gincana, mas a ação aí é para todos, né? Então, se você não está participando, quiser no drive-thru aí levar um alimento, levar uma questão de higiene, do nosso Deus também ajudando. Depois isso vai ser doado para algumas entidades, algumas pessoas aí que necessitam disso. Então, é isso aí. O reino prospera e ajudar as pessoas é uma das formas de prosperar o reino. Então, Deus abençoe a todos. Um forte abraço, um ótimo domingo, até de noite, para quem for no culto e bom culto para quem ficar em casa assistindo. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Deus abençoe. Galera, bom domingo. Tchau, Pessoal. Tchau. Tchau.